nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo. Bom dia, lindos do meu coração. Então, vamos para mais uma aula de religião. Só que antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas aos alunos que foram fiéis, né, em assistir a minha videoaula, responder aqui no canal, mas que ficaram tão ansiosos porque não tiveram o meu retorno com respeito às suas respostas. Me perdoem. Eu adoeci, estava de atestado médico, inclusive eu nem passei atividade avaliativa nessa semana agora, ó, de atividade. Depois, quando tiver a próxima, ao invés de valer 5, a gente faz uma valendo 10, porque aí você não fica sobrecarregado, tá bom? Mas não se preocupe, tá? Eu vou olhar todas as atividades, eu já estou bem, eu estou retomando as minhas atividades hoje, inclusive comecei fazendo o quê? Gravando aula para você. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, que tem como título A Ousadia de Protestar. Quando eu vi esse título, adivinha em quem eu pensei? Em vocês. Vocês gostam de protestar, de reclamar, quando tem alguma coisa que não está do agrado de vocês, vocês querem logo fazer alguma manifestação, algum protesto, é abaixo-assinado, não sei o quê. Lembrei de vocês. Então, quando a gente fala desse título, A Ousadia de Protestar, a gente pensa, nossa, alguém realizou algum feito. Quem será que realizou algum protesto ou fez algo? E será que esse protesto, e será que esse feito trouxe alguma mudança e trouxe alguma vantagem para mim, para você ou para alguém? Vamos descobrir, tá? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre um personagem. E na página 85 aqui do livro de vocês, que está na minha mão, se você tiver com o seu aí, você também pode pegar, tem o subtítulo aqui, ó, tem assim, Rebelde do Bem. E vem falando, sabe sobre quem? Martinho Lutero. Exatamente. Se você nunca ouviu falar sobre esse homem, então você vai ouvir agora. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre Agostinho de Hipona. E engraçado que a história deles estão interligadas. E vamos descobrir como, tá bom? Martinho Lutero, ele era um homem que ele não tinha o temor do Senhor. E ele estava cursando direito, tá? Então, o que é que tem de diferente na vida de Lutero? O que foi que aconteceu, tá? Lutero, ele fez um movimento, ele realizou um movimento que ficou conhecido como protestantismo, tá? Ele realizou um movimento contra a igreja, né, apostólica romana, na época, católica apostólica romana, na época da Idade Média, e ele criou uma reforma, né, religiosa. Ele realizou uma reforma religiosa e as pessoas tiveram suas vidas completamente transformadas e mudadas através da atitude de Martinho Lutero. Vamos entender um pouquinho sobre a história de Martinho Lutero. Na página 85 do livro de vocês, se vocês quiserem dar uma lida depois, página 85, página 86 e 87, ela explica claramente um monte de coisas interessantes, tá bom? Então, vamos descobrir um pouquinho. Aqui fala, por exemplo, tem uma informação importante falando sobre uma noite, algo diferente que aconteceu em Lutero. Isso aconteceu em 1505. Em julho de 1505, Lutero estava vindo de uma festa junto com um amigo. E ele estava cantando músicas profanas com esse amigo. Enquanto eles cantavam, disse que estava chovendo, houve uma tempestade. E um raio, exatamente, um raio acertou Martinho Lutero e jogou ele para longe. Ele quase morre nesse dia. E Martinho Lutero entendeu que aquilo ali era um aviso de Deus. Ele pensou o seguinte, nossa, eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, profanando o nome de Deus. Ele resolveu mudar de vida. Então, o que foi que ele fez? Ele abandonou a faculdade de Direito e ele resolveu ir para um mosteiro. Esse mosteiro, né, que eram onde os monges ficavam, estudavam e eles faziam uma mudança de vida completamente diferente. O estilo de vida deles era diferente, o corte de cabelo era diferente, as roupas, as vestes, tudo diferente. Lutero abandonou tudo, literalmente, abandonou os estudos, abandonou tudo para ir para esse mosteiro. E esse mosteiro era justamente de quem? De Agostinho de Hipona, tá?
era um dos feitos de Agostinho de Hipona, foi a construção de Hipona, foi a construção desse mosteiro. E a vida de Agostinho chamou a atenção, como Agostinho conheceu a Jesus, como Agostinho tinha, como diz assim, deixado se levar pelas coisas da vida e como Deus havia transformado a vida dele. Lembra que a gente viu no último conteúdo? Então, isso chamou a atenção de Lutero. Só que eles tomaram um rumo completamente diferente, porque Agostinho de Hipona teve o encontro de Jesus e a vida dele foi transformada. Lutero foi para esse mosteiro em busca disso, mas lá no mosteiro ele não conseguiu encontrar paz, muito pelo contrário. Ele começou a perceber que a igreja que dominava naquela época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, estava se aproveitando dos fiéis e passando alguns ensinamentos errados. Então, ele começa a observar que existiam algumas coisas erradas e essas coisas começaram a incomodá-lo a tal ponto que ele não conseguia obter paz, tá? Então a gente vai ver o seguinte, aqui diz assim, haviam algumas distorções religiosas e ele diz assim, ó, o bispo de Roma havia conseguido o posto de supremo líder da igreja, que era o quê? O Papa, e eles queriam construir uma nova basílica e uma nova igreja, mas para construir isso eles precisavam de dinheiro, então eles designaram ao bispo de Roma um papel. Ele começou a vender indulgências. Gente, professor, e o que eram indulgências? Indulgências era perdão de Deus, era o perdão de Deus. Eles começaram a vender o perdão de Deus. Eles começaram a dizer para as pessoas que elas precisavam, para elas receberem o perdão de Deus pelos seus pecados, por tudo de errado que eles tinham que fazer, eles tinham que pagar um preço. Se eles pagassem, eles eram perdoados. E as pessoas começaram a tirar dinheiro do bolso e a pagar pelo perdão de Deus. Só que a Bíblia não ensinava isso. E como nessa época, que era a época da Idade Média, a população não tinha acesso aos livros, inclusive vocês já devem ter visto até com a professora Michele de História, que durante esse período as pessoas até envenenavam as páginas do livro para que as pessoas não tivessem acesso nas bibliotecas, colocavam veneno, e quando as pessoas faziam isso aqui para passar a página, morriam o quê? Envenenadas e não tinham acesso. Mas a igreja tinha acesso à Bíblia, a igreja tinha acesso aos livros. E quem era a igreja? A igreja eram os líderes religiosos naquela época. Esses líderes, eles não passavam as informações sobre o que a Bíblia ensinava. Eles passavam o que eles queriam. E o que eles queriam? Dinheiro para construir a nova basílica e a nova igreja. Então eles começaram a vender o perdão de Deus, certo? Essas indulgências. Aí Lutero começou a ficar incomodado com isso e perceber que aquilo ali estava completamente errado. Quando foi um dia, Lutero foi até em 1510. Ele precisou ir até Roma. E lá, a caminho de Roma, quando ele chegou lá, ele foi lá para pagar uma penitência. Vamos entender por que ele foi pagar essa penitência. Quando ele chegou lá, ele viu que existia um ambiente, um local, onde havia várias relíquias falsas. E o que tinha? Lá dizia que tinha a coroa que Jesus usou na cabeça, de espinhos que Jesus usou na cabeça. Tinha um vasinho com leite e lá disseram que era o leite do peito de Maria. Que tal? Como foi que eles conseguiram congelar esse leite do peito de Maria? E as pessoas pagavam para tocar nessas relíquias. Tudo isso era em função de dinheiro, tá? De obter fins lucrativos. A igreja tinha esse objetivo, enganava as pessoas. As pessoas eram tão ignorantes que acreditavam. Acreditavam que aquela coroa era de Jesus, acreditavam que aquele leite era do peito de Maria. Eu não sei como que as pessoas conseguiam acreditar isso, mas acreditavam, infelizmente. E aí Lutero percebeu que as pessoas estavam sendo enganadas, mas ele tinha ido pagar o quê? Uma penitência. E qual era a penitência? Na página 86 do livro de vocês, vem falando o seguinte: Lutero resolveu subir de joelhos uma escadaria de pedra, que, segundo diziam, era o tribunal de Pilatos, pelo qual Jesus descera após ter sido julgado, e que fora, não se sabe como, transportado de Jerusalém para onde? Para Roma. Como é que eles pegaram um local onde Jesus havia conversado com Pilatos, tirado de Jerusalém e levado para Roma, essa escadaria? Me diz. E se as pessoas subissem essa escadaria beijando os degraus, ela conseguia livrar alguém do purgatório. Ou seja, aquela pessoa seria livre dos pecados e seria salva. Um ente querido seu que tivesse morrido. Suponhamos que você tinha um ente querido e ele praticou alguma coisa errada. Então,
você queria libertar ele porque ele não se arrependeu do pecado dele antes da morte, antes de morrer. Então, para libertar esse ente querido, você tinha que fazer esse sacrifício. E você pagava por isso. Enquanto subia a escadaria de joelhos, beijando os degraus, a história nos conta que Lutero começou a se lembrar dos ensinamentos, das coisas que ele começou a ler na Bíblia. E ele lembrou de Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim, ó, o justo viverá pela fé. Pela primeira vez, ele começou a pensar se aquilo tudo tinha valor. E Lutero percebeu que tudo aquilo que ele estava fazendo estava completamente errado. De volta para a Alemanha, ele começou a estudar a Bíblia. E a história registra que quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ele percebia que aquilo tudo estava errado. Então ele começa agora uma reforma. Ele começa uma reforma contra a igreja, porque ele percebe que ele precisava ensinar as pessoas a respeito do que a Bíblia dizia e que era completamente contra tudo que a igreja estava ensinando. Então, ele cria as 95 teses, né? Contra a venda de indulgências. Ele cria 95 teses e ele pega essas 95 teses dele que ele criou e ele prega na igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. E ele causa uma revolução completamente revolucionária mesmo assim, uma revolução tremenda, na sociedade. E isso traz muitas mudanças, não só no âmbito espiritual, mas também na questão da sociedade em si. Por quê? Porque a gente vai ver que a igreja faz agora uma contra-reforma, né? E existe agora uma divisão dentro do cristianismo, né? Porque surgem então os protestantes, o protestantismo. As pessoas que ficaram ao lado de Lutero, elas agora vão em busca de conhecimento e não mais acreditam mais na igreja como a única fonte de informação. Então surgem aí o protestantismo e os protestantes cristãos, né? A igreja agora se divide, não só na católica, mas também existe agora os protestantes, o protestantismo. E ele amplia, né? Aqui diz assim, ó, o que ampliou o alcance da reforma de Lutero foi ele ter sido um divulgador da Bíblia na língua do povo. Até então, as escrituras estavam em idiomas antigos, que a maioria da população não fazia o que entendia. Ele traduz a Bíblia. Ó. O livro sagrado era muito raro. Lutero traduziu para o alemão e ajudou a popularizá-lo. Ou seja, as pessoas agora tinham acesso à Bíblia. Isso era um privilégio muito grande. Então, nós vimos que essa mudança, né? Essa reforma que Lutero fez, essa ousadia que ele teve de protestar, de buscar e de levar conhecimento das pessoas, trouxe uma grande transformação no âmbito cristão e no âmbito espiritual. E essa mudança que ele fez foi direcionada por Deus o tempo inteiro. Então, que eu e você, nessa manhã, possamos tomar a decisão de que se em algum momento nós precisarmos protestar ou reivindicar algo, que seja por uma boa causa, que seja com um bom propósito e que esse propósito possa atingir a vida de outras pessoas de maneira positiva, assim como aconteceu na vida de Lutero. Tá bom? Um beijo no coração de todos, morrendo de saudades e até a próxima aula. Tchau!